Vamos assistir à apresentação do livro Identidade Nacional, a Condição Portuguesa e a Nossa Língua Pátria, um ensaio subjetivo, da autoria do Sr. Engenheiro Roberto Carneiro. Usará da palavra, em primeiro lugar, o editor, Dr. Henrique Mota, da Principia. Não tendo pedido estar presente a esta sessão, o editor, Dr. Henrique Mota, enviou-nos uma mensagem em vídeo para a qual chamo a vossa atenção. Boa noite. Lamento vivamente não poder estar presente nesta sessão por causa de compromissos que anteriormente já tinha assumido. Gostaria de estar convosco para pessoalmente e de viva voz poder felicitar a Sociedade Histórica da Independência de Portugal pelos seus 160 anos de vida e por mais esta iniciativa que consiste na primeira edição do prémio O que é Ser Português. Gostava de felicitar em segundo lugar o Dr. José Ribeiro Castro pela iniciativa de publicar este magnífico livro do engenheiro Roberto Carneiro e com este livro e com esta iniciativa abrir uma nova frente editorial com a qual a Princípio Editora e eu próprio nos orgulhamos de estar associados, apoiando-a com as nossas capacidades e competências editoriais. E, finalmente, gostava de felicitar o engenheiro Roberto Carneiro pela obra que hoje se apresenta, agradecendo-lhe também, não só felicitando, mas agradecendo-lhe também o esforço incansável, diria, o esforço insaciável para melhorar e completar a obra cada vez que voltava a ler as provas que lhe mandávamos. Por esta razão, por tudo isto, faço votos para que esta sessão decorra com um grande sucesso, estou certo que assim será, como o evento justifica e o programa promete. Boa noite e cumprimentos a todos. De seguida, fará a apresentação do autor e do livro o Sr. Presidente da Direção, Sr. Dr. José Ribeiro Castro. Senhores Generais e Almirantes, representantes dos Chefes de Estado-Maior das Armas, Sr. Embaixador de Cabo Verde, Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins, caros dirigentes da Sociedade Histórica, convidados, meus amigos, meu querido Roberto, é uma grande alegria podermos lançar aqui este livro, que nasceu aqui nesta sala há 3 anos. Na altura, num trabalho lido por uma das filhas do engenheiro Roberto Carneiro, a Marta, aqui presente, mas que hoje quem usará da palavra será a Maria do Rosário, por razões de saúde do engenheiro Roberto Carneiro. O engenheiro Roberto Carneiro, que é uma pessoa bem conhecida, ganhou o prémio Aguinção de Lemos, que entregámos ontem ao navio Escola Sagres, de 2017, que foi entregue em 2018. E nessa sessão de 2018, além das obrigações do prémio, que em rigor não tem nenhuma, a não ser uma pessoa digna e representar os valores que o prémio interpreta, apresentou uma comunicação, uma conferência, lida por uma das suas filhas. Ficou o projeto de a publicar e, finalmente, essa publicação vê a luz do dia. E o autor, bem conhecido, não é apenas, como é que disse o Henrique Mota, um esforço insaciável na revisão das provas, mas é também um esforço insaciável na produção das provas. E, portanto, a edição hoje tem, obviamente, em comum o tronco essencial com a comunicação que nos fez em 2018, mas está muito acrescentado, com uma nota preambular, que é o prefácio do próprio autor ao seu escrito, com um quinto capítulo totalmente novo e com várias modificações que fez. Foi exatamente como o Henrique Mota disse, a revisão das provas foi um esforço incansável e insaciável. E isso tem muito a ver com a personalidade do engenheiro Roberto Carneiro. Eu conheço o Roberto Carneiro há muitos anos, conheci-o como foi anunciado como uma pessoa muito inteligente, foi assim anunciado pelo cunhado, o irmão da Maria do Rosário, Adelina Mar da Costa,
que eu trabalhava com ele no CDS, era dirigente do CDS, e o Adelino Amaro da Costa disse-me, 77, 78, é daí que nós nos conhecemos, ó Zé, tem que vir comigo ali à casa de um cunhado meu muito inteligente, a ver se me ajuda a convencê-lo a vir para o CDS. E foi assim que nos conhecemos e ficámos amigos, quase irmãos, realmente irmãos desde então. Passámos muitas serões a resolver os problemas do mundo, nomeadamente na década de 80, com algumas das crianças deles pequenas e as minhas muito pequenas. Nós parámos mais cedo, eu já tinha começado antes de nós, e passámos muitos serões à conversa, e portanto, que se hoje se inquietarem porque não sabem que não há nada que cuide do mundo, é porque as reuniões dos serões de Linda Velha acabaram, e portanto isso contribui para o desnorte universal. Quando estávamos nesta revisão das provas, num dos mails que o engenheiro Roberto Carneiro mandou, ele lembrou-se, esses mails aconteciam eu no fuso de Portugal e ele no fuso de Macau, porque eu largava às 11 da noite e ele largava às 8 da manhã e eu pegava a seguir na revisão. E grandes noitadas na revisão e no melhoramento desta edição. E num deles, e nas discussões aqui se dava asa, ele lembrou-se de um episódio que se passou na Coreia do Sul, na revisão de um artigo da Lei de Bases do Sistema Desportivo, e por isso eu evoco aqui. Nós fomos à Coreia do Sul, em 1988, aos Jogos Olímpicos, ou melhor, foi ele como Ministro da Educação e do Desporto, e eu era o seu adjunto, que tratava da área desportiva. Tínhamos trabalhado muito para tornar possível a ida da Rosa Mota a essa Olimpíada, porque havia um conflito sério com a Federação Portuguesa de Atletismo e ela esteve em risco de não participar, e portanto fomos lá, eu basicamente para isso, e levámos na bagagem uma outra incumbência, que era o artigo 1º da Lei de Bases do Sistema Desportivo, a primeira grande reforma. Como Ministro, o Roberto é um reformador, não só na educação, mas também no desporto, e essa era uma das minhas incumbências. E várias vezes falávamos sobre temas novos e que iam avançando, mas sobre o artigo objeto da lei, ele dizia-me, ó Zé, isso tem que ficar para o fim, porque isso tem que ser bem pensado, isso é a filosofia da lei, isso tem que ser bem pensado. E a lei andava, e o artigo 1º estava engravado. E era preciso entrar no debate público, a lei saiu no princípio de 90. Bom, eu tinha feito uma coisa que achava que era a grande proeza dessa viagem, que foi um despacho em que o Ministro da Educação atribuiu a medalha de mérito esportivo à Rosa Mota, vencedora da primeira Olimpíada, logo no primeiro dia. E esse despacho eu filo datar Seul, antes de setembro, salvo erro, e portanto acho que foi o primeiro, achava eu que era o primeiro ato governativo na história de Portugal praticado em Seul, mas a imprensa nacional fez a partida de tirar o sítio onde o despacho tinha sido preferido. É preciso um historiador saber do calendário do Ministro para saber que assim foi. E então não serão... Olha, trouxe estas coisas para o antigo primeiro. Trouxe, então vamos lá falar. Então foi uma longa noitada a discutir o artigo 1º, que diz exatamente assim: a presente lei estabelece o quadro geral do sistema desportivo e tem por objetivo promover e orientar a generalização da atividade esportiva como fator cultural indispensável na formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade. Quem lê isto assim acha que isto é uma banalidade. Mas isso é manifestamente alguém que não aprecia a língua portuguesa e a singularidade da sua expressão em texto de lei e não sabe o que é o quadro geral do sistema desportivo, que era a primeira vez que havia um sistema desportivo, e que é promover e orientar a generalização da atividade desportiva como fator cultural indispensável na formação plena, não uma formação qualquer, na formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade. Isto custou uma longa noite de trabalho, um pouco menos do que custou a revisão destas provas. E o Roberto é mesmo assim, e mantém essa energia, essa inteligência fulgurante de que o Adelino Amaro da Costa me manteve, e a exigência, em primeiro lugar, sobre si próprio e sobre a capacidade de produzir coisas que nos encantam. Este livro é assim, é um livro que merece ser lido. É um livro que é uma reflexão pessoal, parte da sua vivência, passa da sua história. Ele vem de uma família que vem da China, num período conturbado, um período muito difícil, o período da Segunda Guerra Mundial e, portanto, também da Revolução Chinesa.
Ainda tem lá familiares, como é evidente, conheci alguns. E veio, nasceu em 48, pouco depois da guerra, em Cascais, ainda que depois se fixasse nos Açores, onde a família se fixou há alguns anos. Portanto, também é um ilhéu. Portanto, ele reflete sobre tudo o que é a sua história e o que foi a sua vivência da Portugalidade e de aprender o português não como primeira língua. A sua primeira língua, segundo conta, era o inglês. Portanto, o que foi crescer, e como verão, é um português que dá lição de Portugalidade. Aliás, passou-se também na Coreia uma história engraçada que eu peço licença ao Roberto para contar, que era o motorista. O Roberto tinha um motorista, que era, obviamente, um coreano. O senhor, não me recordo do nome dele. E uma vez veio rir-se comigo porque o motorista chegou-se ao ministro e disse like you, like us. Ou seja, eram os dois orientais. E isso era uma coisa muito simpática do motorista, que sentia uma poderosa identificação com o ministro europeu português e assim lhe exprimia a sua simpatia porque sentia proximidade. E quando nós somos diversos, o que traduzimos é a nossa proximidade e o nosso conhecimento de tantos cantos do mundo, das suas gentes e das suas culturas. O índice do livro traduz as reflexões que o Roberto faz, o imperativo de uma reflexão de índole cultural, depois duas reflexões sobre a identidade, uma identidade única e resiliente e uma identidade ferida de contradição, portanto reflete sobre as contradições que integram a nossa identidade, o mar, o inevitável mar e a língua portuguesa como componentes essenciais do ser-se português, que hoje já falámos no princípio da sessão, e depois este último contributo que ele faz é uma viagem de literatura, é uma viagem por 5 apartados para homenagear a nossa língua pátria e em que cita, sobretudo pela poesia, cita vários autores, é uma seleção muito cuidada de vários poetas da nossa língua, cantando o amor, cantando sonhos e silêncios, cantando o humano e o divino, cantando a pacificação do humano consigo mesmo e com a natureza, e uma língua de saudades nostálgica de amores impossíveis. Portanto, de facto, esta obra ficou bastante completa. Terão a minha visão num dos prefácios, o prefácio é meu, o prefácio mais rico é a nota introdutória do próprio autor, como já disse, e convido-vos, portanto, a adquirir este livro e lê-lo e refletir com ele. Aproveito apenas para ler um texto que podíamos ter lido hoje também na primeira parte dos nossos trabalhos de hoje e que é uma das reflexões do Engenheiro Roberto Carneiro, acho que é no segundo capítulo, mas não tenho certeza, vou aqui confirmar. Sim, é no fim do segundo capítulo, numa da primeira das identidades. Terá Portugal o ânimo que lhe permita recuperar uma nova centralidade no mundo, mediante a restauração das suas duas fachadas? Por um lado, o balcão continental e europeu, cumprindo assim uma natural integração geográfica e cultural. Por outro, o balcão marítimo e atlântico, aberto aos demais povos e continentes. Terá Portugal este ânimo? Há hoje sinais inequívocos portadores de um novo futuro português. Não só porque somos atualmente um país na moda, malgrado os impedimentos generalizados, introduzidos pela violenta pandemia hoje vivida, nas restrições às viagens entre países e continentes, procurado por outros, europeus, americanos, brasileiros, chineses, russos ou árabes, que atónitos, olhando para as inacreditáveis viagens realizadas pelos portugueses de 500, deambulando pelo mundo em frágeis caravelas, nas sugestivas representações do padrão dos descobrimentos, da Torre de Belém e do Mosteiro dos Jerónimos, comentam como foi possível. Com efeito, nós não nos limitamos a um retângulo de 89 mil km², acrescido de 2 conjuntos de ilhéus atlânticos, Açores e Madeira. Somos antes uma verdadeira realidade arquipelágica, como dizia Agostinho da Silva, sustentada por uma língua mestiça e plástica, verdadeiro sustentáculo material de culturas híbridas, que ao longo dos anos, a marcha da história e de uma epopeia coletiva foi gerando nas mais diversas latitudes e longitudes em que abundam as pegadas e os vestígios lusitanos. Temos aqui muito alimento para o futuro,
Muito obrigado, Roberto. E também muito obrigado a um desenhador aqui presente, amigo dele, o Luís de Abreu, que ilustrou numa capa interior este livro, com uma imagem que representa também a história do Roberto, a fachada do Leal Senado, em Macau, e a esfera armilar, que está lá numa fonte, num lago, na entrada. Muito obrigado a todos, muitos parabéns pelo teu trabalho, muito obrigado pela riqueza que nos deste. Sua Excelência, o Presidente da República e Chefe Supremo das Forças Armadas. Vou então convidar a Sra. Maria do Rosário, esposa do Sr. Engenheiro Roberto Carneiro, a dirigir-nos umas breves palavras. Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente da República, altas individualidades, caros amigos. Vou passar a ler aquilo que são umas notas que o Roberto tinha preparado para fazer a sua apresentação do livro. E diz ele: nesta breve apresentação do texto-ensaio, umas primeiras palavras de agradecimento. Ao Zé Ribeiro e Castro, atual presidente da CHIP, a ajuda amiga inexcedível no acompanhamento à produção de um texto complexo em tempo relativamente curto e na superação das grandes limitações pessoais no plano da informática que acresceram às dificuldades de saúde que presidiram à sua elaboração. E bem, tenho mesmo que acrescentar o cuidado em atender à minha determinação em respeitar integralmente as normas científicas da APA, que se afiguravam impossíveis de aplicar no início do exercício. Tal a complexidade das mesmas. Eram citações, notas de pé de página, maiúsculas, minúsculas, pontos e vírgulas, uso de aspas, corpo e tipo de letra, consoante o local e o contexto da narrativa, clareza e respeito escrupuloso pelas fontes citadas, etc, etc. Muito obrigada. Muito obrigada também à colaboração do editor Dr. Henrique Mota, na estabilização do texto em detalhe final, em espírito de diálogo e de mútua compreensão entre autor e editor, que não são adversários, muito menos inimigos, coligados em torno do objetivo comum de concluir a obra em prazo útil e garantia de qualidade satisfatória. E, finalmente, a todos os presentes e àqueles que, apesar desta minha complexa e ingrata introdução, decidirem mesmo embrenhar-se na leitura do ensaio, agradecendo antecipadamente o hercúleo esforço de que irão ter de munir-se para levar a bom termo a temerária decisão que então tomaram, assim como todo e qualquer comentário crítico que me quiserem fazer chegar. O ensaio que hoje apresentamos é constituído por 5 partes distintas já referidas pelo Zé Ribeiro e Castro. Ao abrir, numa curta nota pessoal, partilho uma introspeção que preside uma reflexão de índole cultural, assente numa saudável ligação entre nascimento e orgulho pátrio e num misterioso capricho do destino que na mais tenra idade me atira para uma longínqua terra lávica açoriana, rodeada de um mar intenso, bravo, assustador mesmo, na maior parte dos dias, mas convidativamente mansa em ocasiões mágicas e propícias ao natural convívio com o humano. Nela cresci feliz, embora marcado pelo ferrete e ilhéu de superar as contingências geográficas do isolamento e, por consequência, habituado desde cedo ao entabular de um diálogo salgado, imaginariamente poético com o universal. Segue-se-lhe uma penetração por alguns intricados labirintos da identidade nacional, onde desenvolve o leitmotiv de sermos uma nação de nações, uma pátria que não descansa de se dar ao mundo, um povo errante, imigrante por condição e destino, em cuja alma o eu e o outro são indiscerníveis na formação de uma identidade verdadeiramente intercultural. Ou, nas palavras de Eduardo Lourenço, personalidade contemporânea ímpar do trabalho incansável de dissecação do português autêntico,
infelizmente desaparecida há poucos meses atrás, o qual recordo com imensa saudade, uma nação portadora de uma hiperidentidade. Numa terceira parte, faço-me eco de contradições de que se encontram referidos modos distintos de analisar a identidade portuguesa, passando designadamente por uma leitura pessoal de grandes répitos, que enquanto povo e cultura enfrentámos no período pandémico e, sobretudo, pós-pandémico, da implantação do novo normal. É-nos impossível fugir a este novo normal, representando antes uma oportunidade rara de nos reposicionarmos no concerto das nações. Com este nobilíssimo objetivo em mente, chama a atenção para a indispensabilidade de serem convocadas para o efeito, por um lado, a nossa plena força identitária e, por outro, as potencialidades de adaptável forma comunicacional lusa que a inspira e que se encontra agora terreno favorável às suas reconhecidas vantagens comparativas num tempo em que a inovação é rainha, exigindo justamente uma plasticidade relacional acrescentada capaz de assegurar o nosso ajustamento permanente a situações novas e inéditas com que somos crescentemente confrontados no mundo irremediavelmente global. Numa quarta parte, aludimos a um relacionamento constante que se encontra na raiz da formação e da preservação da nossa luz e identidade, o dualismo mar e língua, no qual fazemos um brevíssimo retrato da história da língua portuguesa nas suas travessias por continentes vários e nos ajustamentos sucessivos a que ela se sujeitou, submetida à tensão decorrente de emergências diversas de índole cultural em que se revelou força transformadora ativa. Efetivamente, estamos em presença de uma língua que, na belíssima imagética de Virgílio Ferreira, é o lugar de onde se vê o mundo, e de ser nela pensamento e sensibilidade, rematando o conhecido autor, educador e escritor, com a expressão poderosa que sempre me causou arrepios, plena pela intensidade emocional que carrega. Da minha língua, vê-se o mar. Por último, na quinta parte, fazemos a apresentação de uma faceta notabilíssima do português, que é a sua dimensão poética, um idioma doce e agradável, língua de poetas e de afetos, no dizer abalizado e categórico de Cervantes, um idioma que inspirou portugueses imortais como Camões, Vieira, Anterpe, Senha, Sá Carneiro, Pessoa, Torga, Sofia e tantos outros nomes maiores, verdadeiramente ímpares da língua portuguesa, espalhados pelos 5 continentes, como Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Mia Couto, Vinícius de Moraes e por aí fora. Nesta última e mais extensa parte do texto sobre a apresentação, divide a nossa poesia idiomática em 5 apartados selecionados para cada um deles, como já referiu Zé Ribeiro e Castro, uma breve resenha de citações poéticas a meu gosto e da minha estrita responsabilidade pessoal. Os 5 apartados que cobrem algumas das facetas mais fascinantes da respiração poética natural, de que o idioma luso está fortemente imbuído, qual maresia cujo fragor e olor o inspiram em permanência, são os seguintes. Uma língua que canta o amor como nenhuma outra. Uma língua feita de sonhos e de silêncios. Uma língua onde o humano e o divino se confundem numa fusão da eternidade. Uma língua telúrica de pacificação do humano consigo mesmo e com a natureza. Uma língua de saudade, nostálgica de amores impossíveis. Sinto, no entanto, que em vez de uma descrição pormenorizada da obra, far-me-ia mais sentido referir questões como as seguintes. O da responsabilidade coletiva a partir de um destino histórico identitário. Por exemplo, o cumprimento dos 6 anos da Laudato Si, que continua a inspirar a humanidade, ou a defesa da inclusão sociocultural e económica de todos na plenitude dos direitos humanos, ou a igualdade efetiva nos direitos entre mulheres e homens, ou outras grandes causas da humanidade.
Também uma atenção a casos pessoais ou individuais verdadeiramente emblemáticos e que encerram verdadeiras lições de vida e casos proféticos ao serviço de todos, como é o caso do reverendo padre João Felgueiras, que alguns conhecerão da Ásia Extrema, Timor-Leste, e que é um caso verdadeiramente extraordinário de dedicação reiterada às causas de Portugal e da presença cultural e linguística do nosso falar nesse país distante. O reverendo padre João Felgueiras completa a 9 de junho a bela idade de 100 anos. Ou ainda, as coincidências histórico-temporais, como foi ontem, dia 23 de maio, a celebração do Dia dos Açores, ou ainda os 160 anos de uma brilhante história da CHIP, ao serviço de valores superiores de Portugalidade e de respeito por uma página ímpar da nossa história coletiva. Concluo com uma breve nota pessoal, feita no feminino. Género em que sempre leio e aprecio poesia, de homenagem às 17 mulheres que inspiraram e continuam a inspirar as minhas vidas, passada e presente. Mães Nídia e Tita, a minha mulher Maria, que sou eu, as minhas 8 filhas e as minhas 6 netas, e com a evocação de um poema da nossa imortal Sofia, que as caracteriza e lhes é especialmente dedicado. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, não pela cor, mas pela vastidão da alma. E trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos. Ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, pela grandeza da imensidão da alma, pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são maré em noites de tardes e calma.